Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Todas as vezes que eu venho aqui ao Expondo, eu dou graças a Deus, porque eu encontro pessoas que estão ávidas por aprender a Bíblia, querem ouvir a voz de Deus pela sua palavra, e que Ele nos dê dessa graça. Nós estamos aqui, irmãos de várias denominações, mas todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos um corpo só. Há uma igreja só, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E que Ele coloque cada vez mais e desperte nosso coração cada vez mais para amar a sua palavra. Como disse o salmista, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos. Assim diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Que Ele, com sua graça, aplique a sua preciosa palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda. Ó Deus, obrigado de todo o coração por esse grande amor que acabamos de cantar. Não há amor igual, não há nada que se compare ao teu amor, a ponto de o apóstolo Paulo dar graças ao Senhor pelo seu dom indizível, inefável. Obrigado por tua graça maravilhosa que nos alcançou, pelo teu amor eterno. Obrigado porque somos teus filhos, comprados pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. E agora rogamos a tua bênção. Fala ao nosso coração, inclina o nosso coração para só temer o teu nome, e que o Senhor seja bendito e exaltado para todo sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, eu creio que todos vocês, todos já ouviram falar de um conceito chamado de graça barata. Uma graça barata, uma graça sem preço, uma graça sem custo. Esse conceito foi muito difundido no início do século passado por um servo de Deus, um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele escreveu um livro, é um teólogo alemão, escreveu um livro, em 1937, o título é Discipulado. E nesse livro ele desenvolve então o conceito de graça barata. E ele desenvolveu esse conceito exatamente para combater uma graça que oferecia perdão sem arrependimento. Que graça é essa? Que oferece perdão sem arrependimento, sem quebrantamento, comunhão sem confissão, discipulado sem cruz. E ele combateu isso veementemente, falando contra uma graça que não implicava em obediência e submissão ao senhorio de Cristo. E, queridos, por causa dessa sua posição, por ser um homem temente a Deus, por sua posição bíblica, teologicamente saudável, por causa do seu compromisso com Cristo, ele foi executado pelo enforcamento no dia 9 de abril de 1945. Mas pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, ele foi fiel até a morte. Ele combateu o bom combate. Ele foi um não conformista.
ele permaneceu firme, porque ele tinha sido alcançado pelo Senhor, e ele conhecia a verdade do Senhor. Que Deus nos dê graça sobre graça, queridos irmãos, para que sejamos encontrados fiéis também, e que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus. Infelizmente, esse conceito de graça barata é uma realidade nos nossos dias, e seus efeitos são claramente percebidos, se não vejamos uma fé secularizada, uma moral relativizada, uma espiritualidade egocêntrica e narcisista. Tudo isso é fruto de um cristianismo raquítico, sem testemunho, sem confissão, sem quebrantamento, sem cruz, sem arrependimento, sem discipulado. E que Deus nos livre desse cristianismo raquítico, desse cristianismo superficial. Que Deus nos livre desse cristianismo sem compromisso, sem consagração, sem santidade, sem o temor de Deus. Um cristianismo sem devoção, um cristianismo sem consagração, um cristianismo sem testemunho, um cristianismo, como eu disse, secularizado e mundanizado. Mas, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, e de modo particular para essa epístola de Paulo aos Romanos, nós podemos dizer assim: maravilhosa graça, maravilhosa graça. Quando Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, ele estava concluindo a sua terceira viagem missionária, concentrada na Ásia Menor, ali em Éfeso, e foi um trabalho tão intenso na pregação do Evangelho naquela região. O Evangelho causou um impacto tão grande que, num período de 2 anos, toda a Ásia Menor teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mágicos, encantadores, foram à praça pública e queimaram seus livros. Estavam ali publicamente rompendo com a velha vida. Eles foram alcançados pelo Senhor. E quando Paulo está concluindo essa viagem missionária, então ele escreve essa carta aos Romanos, e ele o fez com um propósito. Era um homem que vivia na presença de Deus, na dependência de Deus, um homem visionário, um homem cheio do Espírito, alcançado pela graça de Deus. Paulo sabia muito bem o que significa o Evangelho, o amor de Deus, o poder de Deus, porque ele fora alcançado. Paulo, antes de conhecer Cristo, quando era conhecido como Saulo de Tarso, o temível, ele mesmo diz na sua carta a Timóteo, primeira carta, que ele era blasfemo, insolente e perseguidor. Ele arrastava homens e mulheres. Ele considerava Cristo um impostor, um enganador. E você pode imaginar Saulo de Tarso, com seu poder, com a sua liderança, prendendo cristãos e obrigando cristãos a blasfemar o nome do Senhor. Ele disse na carta a Timóteo: eu obtive misericórdia, eu fiz na ignorância. E ele estava querendo dizer o seguinte: a misericórdia de Deus me transformou, a misericórdia de Deus alcançou a mim. Então, se o Senhor salvou o principal dos pecadores, Ele também pode salvar outras pessoas. E esse homem tinha um compromisso, ele queria fazer Cristo conhecido. Tanto que aos Filipenses ele escreveu: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aos Gálatas: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Falando aos presbíteros de Éfeso, nessa ocasião, final da terceira viagem missionária, está lá registrado Atos 20 e 24, em nada considero a vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, ele já havia pregado o Evangelho no mundo romano, numa região
conhecida como a bacia do Mediterrâneo. E agora ele queria anunciar Cristo, ele queria proclamar o Evangelho, onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Ele queria alcançar outros pagãos. E qual era o propósito dele? Para que Deus fosse glorificado. Irmãos, essa deve ser a nossa grande motivação. A glória de Deus. Não a nossa glória, não o nosso prestígio, não o nosso bem-estar, mas a glória de Deus. Pregar o Evangelho, não para competir com outras igrejas, não para dizer, nossa igreja está crescendo mais do que a sua. Pregar o Evangelho, não para tornar o nosso nome célebre. Pregar o Evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo, e conhecendo a Cristo, elas sejam convertidas, transformadas e glorifiquem a Deus. É esse o objetivo, esse é o propósito. Então que Deus nos dê essa graça, queridos. Nós devemos viver para a glória de Deus. Essa deve ser nossa motivação. Aos Coríntios, o próprio Paulo escreveu: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Era essa a motivação dele. Então, quando escreveu a carta aos Romanos, ele se apresentou e apresentou o evangelho que ele pregava. Havia uma grande comunidade judaica em Roma, e vocês sabem, o pastor Augusto tem feito a exposição do livro de Atos, e vocês têm percebido, Paulo foi um perseguidor e agora é um perseguido. E os maiores perseguidores nessa primeira fase da igreja cristã neotestamentária foram os judeus. E havia uma comunidade grande, judaica, na capital do império. Então Paulo imaginou: a minha fama não é boa entre tantos judeus, quem sabe lá, eles já falaram mal. E Paulo sempre tinha um zelo, ele não estava preocupado com o seu nome, mas era o nome do Senhor Jesus. Ele não queria comprometer o evangelho do Senhor Jesus. Então ele se apresenta como apóstolo chamado pelo Senhor, um apóstolo não por vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus, e o evangelho que ele pregava. E essa é uma das cartas mais maravilhosas que nós temos na palavra de Deus, uma das epístolas do Novo Testamento. Poderíamos dividir essa epístola em duas partes. Os primeiros 11 capítulos, o apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma exposição dizendo quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará, e ele conclui esse capítulo 11 com uma doxologia que nós conhecemos muito bem, lá no capítulo 11, a parte final do capítulo 11. É assim que ele termina, depois de ele ter falado da pessoa de Deus, da obra de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do evangelho de Deus. Ele não tem outra atitude a não ser dizer: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E na segunda parte do livro, capítulos 12 a 16, ele traz uma série de exortações, ou seja, como devemos viver para a glória de Deus. Nós temos vida em Cristo. Primeira parte, como devemos viver para a glória de Deus. Então, rapidamente aí, olhando na sua Bíblia, nos 3 primeiros capítulos, ou pelo menos o capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, o apóstolo fala sobre a corrupção do ser humano. Ele começa falando no capítulo 1 a respeito dos gentios. Embora todos tenham recebido a revelação geral de Deus, e ele diz lá, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, são claramente manifestos nas obras da criação.
Mas o que os homens fizeram? Eles preferiram adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito. Por isso são indesculpáveis. No capítulo 2 ele fala sobre os judeus. Além da revelação geral, eles tinham a revelação especial. Aí Paulo disse: vocês judeus, vocês têm a lei, mas vocês vivem como aqueles que não têm a lei. Vocês dizem que não se deve furtar e furtam, que não se deve matar e matam. Então vocês têm a lei, mas vivem como os sem lei. E então ele começa o capítulo 3 dizendo: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. E ele começa a descrever a realidade triste, todos os resultados da queda. E é verdadeiro dizer, queridos, que nós, os que somos do Senhor, nós não escolhemos amar a Deus, nós não demos o primeiro passo para Deus, nós não buscamos a Deus primeiro. Na verdade, Ele nos amou primeiro, Ele se autorrevelou, Ele nos chamou de uma maneira eficaz. O Espírito de Deus nos regenerou. Na verdade, o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo aplica à nossa vida os efeitos da obra de Cristo. Então o ser humano, e Paulo diz isso claramente na carta aos Efésios, capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da vossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a nossa realidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. E mais adiante ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então isso é graça, queridos. Como disse Agostinho de Hipona: amando os que não são dignos do teu amor, me tornaste digno do teu amor. Foi assim que Deus fez comigo e com você. Bendito seja o seu nome, a sua graça. E então, a partir do verso 21 do capítulo 3, ele fala a respeito da justificação pela fé. Essa grande doutrina, essa doutrina, em linhas gerais, em poucas palavras, fala dessa obra graciosa de Deus em Cristo Jesus. Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, na sua plena divindade, Ele agregou a sua divindade à humanidade, Ele fez-se homem. No entanto, a Bíblia diz: homem sem pecado, dolo algum se achou em sua boca. Jesus nunca pecou, nunca mentiu, nunca teve um mau pensamento, nunca agiu com malícia. Jesus nunca cometeu um deslize, pequenininho que fosse, embora escrito aos Hebreus diga que Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E o que é que o Evangelho diz, queridos? Este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nunca pecou, Ele se fez pecado por nós. É assim que se dá a justificação. Como diziam os reformadores: Senhor Jesus, Tu és o meu pecado, eu sou a tua justiça. Tu tomaste o que era meu e me deste o que era teu. O que eu era, tu te fizeste ser, a fim de que eu fosse o que tu eras. Isso é a justificação. Então Ele levou sobre si os nossos pecados e nos deu da sua justiça. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. E então o apóstolo Paulo, capítulo 4, ele ilustra a justificação pela fé. Ele cita Davi, o Salmo 32, e cita Abraão. Abraão que foi justificado pela fé antes da lei. E no capítulo 5, então, ele fala sobre
os frutos da justificação. E nós conhecemos bem o capítulo que diz, o versículo que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 ele fala sobre Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo através de Adão, e a redenção vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é mediante Jesus que nós temos acesso ao Pai. Nós somos reconciliados com o Pai. Nós temos acesso ao trono da graça. E então, nos capítulos 6 a 8, ele fala sobre santificação. Porque o Senhor já nos libertou da culpa do pecado, nos libertou do poder do pecado, mas ainda não fomos libertados da presença do pecado. Essa é a nossa luta, como alguém chamou, uma guerra civil aqui dentro de nós, a carne e o espírito. Essa é uma luta. Por isso, escrevendo aos Efésios, ele disse: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele descreve então aquelas peças da armadura. Capítulo 6 a 8, Paulo fala sobre santificação, como vencer o pecado nesse mundo. Ele fala sobre a vida no Espírito. É o Espírito Santo quem nos habilita a viver de modo agradável a Deus. Nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, então nós não podemos falar de uma graça barata, nós precisamos falar da maravilhosa graça de Deus, da excelsa graça de Deus. Nos capítulos 9 a 11, ele fala sobre a eleição, fala sobre os judeus, um remanescente será salvo, e nos capítulos 12 a 14, 12 a 16, e o nosso texto aqui no capítulo 12, ele fala sobre a vida prática. Se você ler cuidadosamente as epístolas de Paulo, ele sempre termina com conselhos práticos. É muito interessante ler o que Paulo escreveu. Ele sempre escreveu sobre coisas elevadas, mas sempre na segunda parte de suas epístolas, ele termina com os nossos pés solidamente na terra, destacando as demandas que acompanham a nossa vida. Então a gente podia resumir aqui: sã doutrina, vida santa, teologia cristocêntrica, ética cristã. Então, em poucas palavras, queria olhar com vocês para esse texto, porque depois de tudo que Paulo escreveu a respeito da obra de Deus em Cristo Jesus, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Tem uma versão corrigida, diz pela compaixão de Deus. Outra fala pela misericórdia de Deus. Aqui nessa versão NVI, que eu tenho em mãos, diz: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Então, em poucas palavras, quero tratar sobre o nosso relacionamento com Deus. A exortação e o chamamento é: apresentem seus corpos a Deus. E é interessante, naquele contexto do primeiro século, por causa do dualismo grego, Paulo disse algo que os gregos jamais teriam dito, pois para eles o que importava era o espírito e não o corpo. Por isso era uma loucura falar sobre a encarnação de Cristo e falar sobre a sua ressurreição. Ora, se o corpo é a prisão da alma, se ele é a sede do mal, se o corpo é algo desprezível, por que vamos falar na encarnação? Por que na ressurreição? E por que falar da consagração dos nossos corpos a Deus? No entanto, o cristão crê na encarnação de Cristo, na ressurreição de Cristo, porque são essenciais da fé, mas ele crê também que o seu corpo pertence a Deus, assim como sua alma pertence a Deus, e o cristão crê que o seu corpo é o santuário de Deus e é o templo do Espírito Santo.
Então ofereçam a Deus o corpo. O que ele está dizendo é, escute bem aqui uma questão importante e prática para a nossa vida. Use o seu corpo e leve em conta que todas as suas tarefas diárias, tais como seus estudos, seu trabalho em uma loja, seu trabalho em uma fábrica, em uma oficina, em um escritório, em um hospital, no lar, tudo isso deve ser oferecido a Deus como um ato de adoração a Ele. Irmãos, nós pensamos às vezes apenas em culto no templo, no lugar do templo, mas culto na vida. Os reformadores aprenderam essa verdade e eles ensinaram essa verdade. Falando naquele contexto, século XVI, né? Um sapateiro, quando ele está ali consertando os sapatos, consertando os calçados, faça o seu melhor para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Faça o seu melhor para a glória de Deus. No ano de 1991, pastor Russell Shedd, pastor batista, homem fiel, expositor da Escritura Sagrada, que está agora na glória, ele pregou nessa primeira igreja presbiteriana do Recife. O templo não era aqui, era ali na Joaquim Nabuco, ao lado do Hospital Santa Joana. E ele pregou uma série de mensagens sobre o avivamento. Pastor Augusto era pastor da igreja naquela ocasião, pastor titular, e eu estava lá como visitante, participando das conferências. E o pastor Shedd nos abençoou demais com a fiel exposição bíblica, e falando sobre o avivamento. Então ele falou em um dos dias sobre a igreja na China. Nós ouvimos falar muito pouco da igreja na China, pelo fato de ser um país que persegue os cristãos, que prende cristãos, mas eu quero lhes dar esse testemunho para a glória de Deus. A igreja na China tem crescido para a glória de Deus. Há irmãos ali fiéis, e nós devemos orar por eles. A igreja tem crescido, glória a Deus por isso. Ele contou que o Estado tinha dado terras para que eles cultivassem, havia um grupo de cristãos e outras comunidades também. Só que a terra era de péssima qualidade, praticamente não produzia nada. Mas aqueles cristãos, quando eles saíam para o campo, eles iam de madrugada, às vezes cedinho ainda, 4, 5 horas da manhã, eles iam cantando louvores a Deus. E eles iam agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalhar. E eles trabalharam duro, a terra não ajudava. Mas eles desenvolveram um projeto de irrigação, bem incipiente. A terra começou a produzir. Os inimigos da fé, vizinhos de propriedade, iam lá à noite e destruíam tudo. E os cristãos iam e refaziam tudo. E os inimigos da fé iam lá, destruíam tudo. O que fizeram aqueles cristãos? Jogaram uma bomba lá para destruir seus inimigos? Não, eles pensaram assim: olha o que significa viver para a glória de Deus. Vamos fazer um projeto de irrigação para os nossos vizinhos. Eles estão destruindo o nosso. Vamos. Isso não é cristianismo, queridos. Que testemunho maravilhoso. Por quê? Eles entendiam: nossa vida deve ser para a glória de Deus. Isso deve mudar tudo em nós. Você jovem, você moço, moça, você que está namorando, que o seu namoro seja para a glória de Deus. Por isso você deve namorar no Senhor e para a glória de Deus. Você noivo, noiva, você marido e mulher, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cuide da sua esposa, honre a sua esposa, ajude a sua esposa. Seja cabeça do seu lar, mas um líder abençoador, sacerdote do seu lar. Mulheres, a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Seja uma esposa para a glória de Deus. Filhos que estão aqui, sejam filhos para a glória de Deus. E profissionais também, seja qual for sua atividade, você é do lar, faça o melhor para a glória de Deus. Sua atividade é mais complexa, é mais elaborada, faça o melhor para a glória de Deus. Essa é a nossa motivação.
É claro que nós cultuamos a Deus no culto individual, nosso momento devocional, no culto familiar, no culto doméstico, no culto público. Claro que são expressões legítimas de culto a Deus, e nós devemos fazê-lo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. No entanto, nós precisamos ser coerentes em nossa conduta como adoradores. O verdadeiro culto, o culto verdadeiramente espiritual, é a oferta do corpo e de tudo que se faz diariamente com o corpo para Deus. É isso que Paulo está dizendo. Medite, pense na misericórdia de Deus, toda a obra de Deus em Cristo Jesus. Pense em tudo isso, considere tudo isso. E agora ofereça-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então adorar é oferecer a vida a Deus a cada dia. A gente costuma dizer, eu vou ao templo para o culto, eu vou para adorar a Deus, e isso está certo. Mas nós deveríamos dizer também, eu vou à fábrica, eu vou à loja, eu vou ao escritório, eu vou à escola, eu vou à universidade, eu vou à audiência, para glorificar a Deus. Isso muda tudo a nossa vida. Um conceito que os reformadores resgataram, uma expressão latina, coram Deo, vivendo na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Lembram-se quando a mulher de Potifar procurou seduzir José? Ela fez de tudo, deita-te comigo, deita-te comigo. Um dia o marido viajou, ela tirou os empregados todos da casa e ela entendeu que aquela era a oportunidade, né? O diabo sempre faz assim, ninguém vai ficar sabendo. E então ela agarrou José, deita-te comigo. E vejam as palavras de José, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. Diz, o meu Senhor, caso Potifar, ele me constituiu, me estabeleceu como mordomo aqui. Ele não me privou de nada, senão somente a ti, que és a mulher dele. Mas vejam, a armadilha de Satanás, ninguém sabendo, ninguém ficará sabendo. Nem havia câmera para gravar, nada disso. Nada, ninguém ficará sabendo. Mas ele disse, eu estou na presença de Deus. Seria uma maldade e eu estaria pecando contra o meu Deus. Queridos, nós estamos na presença de Deus. Quando nós viajamos para um lugar e ninguém nos conhece. Agora eu estou solto aqui, né? Se você é um servo de Deus e uma serva de Deus, você está na presença de Deus. Para onde fugirei da sua face? Para onde me ausentarei do seu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá tua mão me guiará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, aqui Deus não vai me enxergar. Ora, as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa, Deus é luz. Coram Deo, nós vivemos na presença de Deus. Por isso Jó, aquele patriarca temente a Deus, como a Bíblia mesma diz, homem justo e íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Lemos lá no capítulo 31, ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os colocaria sobre uma donzela ou sobre outra mulher? Fiz uma aliança com os meus olhos. Outra ocasião, o salmista orou, coloca guardas à porta dos meus lábios. E orou que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Queridos, um dos graves problemas que tem acontecido hoje no mundo, infelizmente, atinge também pessoas que estão nas igrejas, é a pornografia. Alguém disse, você está com um aparelho eletrônico, você está a 2 cliques de uma pornografia. E muitas pessoas têm caído
E nós carecemos da graça de Deus para sermos encontrados fiéis. Lembre-se disso. Quando você estiver navegando ali, sua esposa está lá dormindo, ou seu marido está dormindo, seus pais estão dormindo, você diz: ninguém está sabendo agora, eu estou aqui de madrugada. Você está na presença de Deus. Até quando navegar na internet, para a glória de Deus também, queridos. É essa a ideia aqui. O adorador precisa passar por uma mudança radical. Por isso ele diz: não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis a esse mundo, não tomeis a forma desse mundo. Nós não devemos nos adaptar aos costumes desse mundo caído. Antes, nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Em outras palavras, o que Paulo está ensinando é que não devemos amoldar nossa vida aos valores desse mundo caído. Não devemos amoldar nossa vida com todas as modas do mundo. Não devemos seguir o mundo. Não devemos deixar que o mundo dite como nós devemos viver. Nós temos princípios na palavra de Deus. Porque, queridos, lembrando de novo essa obra de Deus em Cristo Jesus que lemos aqui, Romanos, os primeiros capítulos, o cristão verdadeiro já não vive mais uma vida centrada em si mesmo, mas uma vida que gira em torno de Cristo. Noutra carta, na carta aos Coríntios, Paulo diz: um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus nos fez novas criaturas, novo homem, nova pessoa, uma nova mente, um novo centro do ser. O cristão tem a mente de Cristo. Quando Cristo é o centro da nossa vida, nós podemos oferecer a Deus um culto verdadeiro. Eu queria citar aqui Franklin Ferreira, muito conhecido, servo de Deus. Ele diz assim, fazendo um comentário sobre esse texto de Romanos: isso significa, na prática, que os nossos pés andarão em seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade, nossas línguas serão instrumento de cura, nossos braços abraçarão os solitários e os rejeitados, os nossos ouvidos ouvirão o clamor dos desamparados, os nossos olhos se voltarão sempre para Deus com humildade e adoração. Ele diz: este é o verdadeiro discipulado cristão, que se apresenta aqui como um culto racional, no qual a nossa posição ou atitude é ao mesmo tempo de sacerdote e oferta, pois nos oferecemos a Deus e nós próprios somos a oferta desse culto. Como Franklin Ferreira sintetizou muito bem. Que Deus nos dê essa graça, queridos. Só pelo Espírito Santo de Deus é possível viver assim e viver para a glória de Deus. Que o Senhor sonde o meu coração e o seu coração. Oremos como orou o salmista: sonda-me, ó Deus, o coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, queridos, ofereçamos a Deus nossa alma, mediante a fé, nosso corpo. Como diz Paulo, 1 Coríntios 6, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ofereçamos nossa mente, sejamos renovados, nossa mente renovada pela palavra de Deus, como ensina Paulo, Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque é na mente que nós fazemos as escolhas todos os dias. Ofereçamos ao Senhor nossa vontade. Tua vontade faze ao Senhor. Eu sou feitura,
Tu és o autor, molde e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, bendiga ao Senhor, porque você foi alcançado pela maravilhosa graça. Você estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Como diz Paulo na carta aos Efésios, nós éramos estranhos, estávamos separados de Deus, perdidos, sem Deus no mundo, mas nós fomos aproximados, nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. E eu termino fazendo uma breve aplicação. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele falando sobre a nova vida, falando sobre nova aliança, ele faz uma pergunta, logo no início de segunda carta: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E mais adiante ele responde: a nossa suficiência vem de Deus. Vida cristã não é apenas uma vida transformada, mas é vida substituída. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É em Cristo Jesus que nós temos poder para uma vida agradável a Deus e para a glória de Deus. Então vivamos assim, queridos. Busquemos o Senhor, dizendo: Senhor, dá-me graça. Eu quero viver para o louvor da Tua glória, consagrar a minha vida. E vamos exercitar isso para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.